cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje, vamos falar sobre homossexualidade, uma temática levada aos palcos pelo diretor Nelson Baskerville, a partir de uma história familiar. Seu irmão mais velho, Luiz Antônio, desafia as regras de uma família conservadora dos anos de 1960 e vai para a Espanha com o nome de Gabriela. Mas antes disso, vai sofrer na pele a sua condição e opção sexual por dois fortes motivos. Primeiro, porque se trata de um momento na história da cultura brasileira em que assumir a homossexualidade era um tabu a começar em casa. E segundo, porque anos depois, veio a AIDS e toda a complexidade em torno dos homossexuais. Muitos Luiz Antônios, Brasil afora, sofreram e ainda sofrem todo tipo de agressão. A homofobia hoje é um sentimento que ultrapassa o respeito e cai na criminalidade. O espetáculo Luiz Antônio Gabriela levanta estas discussões e provoca reações no espectador. E a provocação é tanta que já rendeu 5 indicações ao Prêmio Shell e foi eleito melhor direção, além de ter faturado, entre outros prêmios, o melhor espetáculo de 2011. A companhia Mungunzá de teatro leva aos palcos os atores Marco Felipe, interpretando Luiz Antônio, Lucas Beda, Sandra Modesto e Verônica Gentili, que também divide a direção da peça. Para falar desses assuntos, os nossos convidados de hoje são o diretor musical Gustavo Sarzi e o ator Marcos Felipe. A estreia do espetáculo ocorreu quando e onde? Boa noite, Marcos. Obrigado por vir aqui ao Cidadania. E qual foi a repercussão? Boa noite, Carlos. A gente estreou o espetáculo em março de 2011, num lugar em São Paulo chamado Centro Cultural São Paulo. E desde então nós fizemos 5 temporadas e algumas viagens. E foi um espetáculo que caiu no gosto da crítica e no gosto popular, para a nossa felicidade. Um espetáculo que a gente vem fazendo seguidamente e que tem sido procurado muito por todos os lugares do Brasil e alguns lugares fora do Brasil. E nós estivemos agora, em maio de 2011, nós fomos para Portugal apresentar o espetáculo em Coimbra. Então a gente tem levantado um pouco a bandeira dessa discussão em cima dessa homossexualidade, em cima da figura do travesti na sociedade contemporânea. E isso tem dado certo e tem causado um certo tipo de reflexão pelo público. Eu só queria acrescentar que ainda tem a Virgínia Iglesias no elenco e a Dai Porto. E o Pedro Augusto. Pedro Augusto, importantíssimo. Tá bom. Porque esse tema, Marcos, ele é um tema atual, né? A questão da homossexualidade, a homofobia. A reação do espectador nessas diversas apresentações que vocês fazem Brasil afora e já fizeram fora do Brasil. Como é, hein? Como você sente depois do espetáculo? É um espetáculo que ele acaba comovendo muito o público. E de uma maneira até que engraçado, porque o público não se comove tanto pela figura do travesti, pela história da travesti, mas sim pelo fato de a gente estar falando do ser humano em cena, a gente está falando dos conflitos humanos em cena, a gente está falando do preconceito, a gente está falando de um pai que não entende o filho, a gente está falando de todos os conflitos que saem desse encontro do travesti com o pai. A gente está falando de conflitos da década de 70, de uma ditadura militar. Então, é um espetáculo que ele aborda o ser humano. E por ele tratar o ser humano, ele não fica só focado
na questão da travesti. Então, o público que vai assistir, ele acaba se identificando com aquilo, porque aquilo está falando dele mesmo, aquilo está falando da família dele, aquilo está falando dos amigos dele. Quem não tem problemas dentro de casa, quem não tem um amigo que é homossexual, quem não tem dentro da própria casa uma pessoa que é homossexual. Então, ele levanta todas essas questões humanas, essas questões de intriga e de briga que vem carregado nesse assunto, e por isso o público tem se identificado tanto. O Gustavo está na peça, né? Quer dizer, você está na peça direto e indiretamente, né? Porque você é o diretor musical, né? Quer dizer, você não está em cena, mas o teu trabalho está ali, né? Para fazer um trabalho desses, qual a tua primeira preocupação como diretor musical? Então, primeiramente, boa noite, Carlos, e boa noite, Blumenau, querida. E é o seguinte, eu estou em cena porque a gente montou o palco de forma que eu toco piano na peça, né? E eu deixo o piano mais ou menos colocado de forma a não atrapalhar os atores, mas a minha atuação na peça é assim, eu toco piano e orientei os atores a tocarem alguns instrumentos que eles gostariam. A gente teve um processo aí de quase um ano de ensaio, e nesse processo cada um trouxe uma ideia. O diretor Nelson trouxe várias referências, né? E o fato de eu componho música popular. Qual é o teu instrumento? O teu instrumento é piano? Piano, sou pianista, e é o que acontece assim, eu estava engajado, eu sempre tive muito engajado na noite de São Paulo, e para mim minha segunda peça, a primeira foi no finzinho da Polenta, quando eu conheci a Companhia Munguzá e me identifiquei muito com o trabalho deles. Começamos uma amizade muito bonita, e agora no Luiz Antônio eu cheguei e eu fui incumbido disso. Eu vim orientar os atores a tocarem alguns instrumentos, tocando músicas que eu compus. Fiz alguns arranjos para músicas conhecidas que eram mais ou menos do cotidiano do Luiz Antônio, e por consequência do Nelson, que é irmão, então é uma história familiar também, né, acima de tudo. Então e tive uma felicidade muito grande, porque eu nunca tinha trabalhado com ator também antes, né? E diferente de músico, o ator é um tipo de gente que compra muito a ideia, a proposta, e abraça mesmo a causa e acaba fazendo acontecer um resultado que vai acontecer amanhã. Quem puder comparecer vai poder ver que o pessoal treinou muito para fazer isso, e eles cantam músicas que eu também compus. A gente fez arranjos vocais, não é um musical, mas acaba tendo muitos elementos musicais, né, que eu acho que um fruto foi muito produtivo. Marcos, o Grupo Munguzá, ele é relativamente novo, né? É um grupo novo. No cenário do teatro brasileiro. É um grupo que surgiu em 2006, através de atores recém-formados do Teatro Escola Macunaíma e do Teatro Escola Célia Helena, que são dois polos de cênicas em São Paulo. E aí a gente juntou e a gente queria tratar alguns assuntos abordados na linguagem do contemporâneo, nas linguagens contemporâneas. Então a gente começou a pesquisar. O nosso primeiro trabalho foi Por que a Criança Cozinha na Polenta. Que ano foi isso? 2007, 2008, que é a adaptação de um livro, de um romance romeno de uma autora chamada Aglaia Veterani, que a gente também fez 5 temporadas em São Paulo, viajou bastante, ganhou bastante prêmios. E aí a gente começou o segundo trabalho, que é o Luiz Antônio e Gabriela. Acho que para colocar o nosso espectador um pouquinho a par da história, Luiz Antônio e Gabriela. Luiz Antônio é o nome de uma figura que foi irmão do Nelson, que é o diretor do espetáculo, que nasceu em 1953 e morreu em 2006. E ficou conhecido porque ele virou uma travesti e sob o nome de Gabriela, que viveu muitos anos em Bilbao, na Espanha. Ficou meio desaparecido, inclusive, Ele ficou meio desaparecido porque ele pegou, voltando um pouco na nossa conversa anterior, ele pegou a ditadura militar. E a família do Luiz Antônio vivia era uma família burguesa que vivia em Santos, e
o pai não entendia o filho, assim como a sociedade não entendia aquele filho que aos poucos estava se transvestindo, e replicava tudo aquilo no filho através de violência. Replicava o que estava acontecendo na sociedade dentro de casa. A gente estava vivendo no auge da ditadura militar, e aí o Luiz Antônio foi uma pessoa que sofreu muito com a violência. Aliás, saiu de casa. A peça começa com agressão, né? Logo no início tem a agressão do pai para o Luiz Antônio, mas acho que o ponto positivo do espetáculo é que ele não aponta vilão, ele não aponta mocinho, ele aponta determinados momentos da vida das pessoas e que são extremamente justificáveis, e aí que a gente cai naquele negócio de tratar o ser humano. Tem cenas que você olha o pai, por exemplo, na cena que o pai está espancando o Luiz Antônio, e aí você fala assim, nossa, mas como esse pai é ruim, como tá lidando dessa forma com isso? E aí logo depois você vê uma carta que o pai escreve para ele, lindíssima, explicando por que ele fazia aquilo, que ele não conseguia entender. Então é um espetáculo que não aponta o dedo para ninguém, que não aponta o dedo para vilão nem para mocinho. O próprio Luiz Antônio é colocado em momentos como vilão, em momentos como mocinho, e deixa com que a plateia tenha essa referência e escolha a melhor personalidade ali. Porque é uma peça que provoca, tem uma temática complexa, né? E aí que entra a atuação dos atores, que resulta no quê? Resulta vocês ganharem prêmios, né? Vocês levaram muito tempo ensaiando? A gente ensaiou o espetáculo em 1 ano, né? Que a gente costuma dizer que é um tipo de um espetáculo que a gente não consegue fazer em pouco tempo. Então nós demoramos 1 ano, porque a gente precisa, como foi um espetáculo inteiro levantado em cima de improvisações, e todos os nossos textos, todos os textos dos atores foram depoimentos ditos por outras pessoas. Então foram depoimentos ditos por amigos dele, foi pela madrasta, pelo irmão, que é o Nelson. Então tudo isso foi transcrito, tudo isso virou texto, tudo isso virou figura dramatúrgica, tudo isso foi para a cena, e a gente precisou de tempo para improvisar tudo isso, para levantar cenicamente tudo isso, e a gente precisou de tempo principalmente para poder errar, porque no período de ensaio você erra, aí você acerta, daí você retoma, aí você faz uma coisa com um bojo maior, e então a gente precisou desse tempo para poder errar, para poder acertar, para poder levantar o espetáculo. A gente costuma dizer que não é um espetáculo que você consegue conceber em 3 meses, então a gente tem 3 meses para estrear e tudo, a gente tinha um tempo para fazer ele, tinha um tempo para deixar ele pronto, para acertar, né? Para acertar, então a gente tinha bastante tempo para testar as coisas. E acho que também tem um pouco do resultado que é esse sucesso. Olha só, nós estamos falando aqui, né, da questão da homossexualidade, um tema que foi parar no teatro e que a gente vai retomar no segundo bloco este assunto. Já voltamos.